Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar? Não, se é para Jesus, pode ser mais forte seu aplauso. Glória a Deus. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Tá fraco? Tem alguém feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Dá um sorriso aí bem bonito para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: você está bonito hoje. Só não pode falar mentira, hein? Glória a Deus. Eu estou muito feliz em estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Que bom poder ver o que Deus está fazendo por meio da Onda Dura, essa igreja tão linda. Quero agradecer Pastor Lipão, a Lari, toda a equipe pastoral. Você pode aplaudir o Senhor pela sua igreja. Você pode honrar a sua igreja. Glória a Deus. Lugar que Deus plantou você. Glória a Deus. Bom, sou de Belo Horizonte. Pastoreio a Lagoinha Matriz. Alguém conhece Belo Horizonte aqui? Alguém gosta de pão de queijo aqui? Tutu de feijão, feijão tropeiro. Quem gosta aqui? Frango com quiabo. Vira para essa pessoa que está perto de você e fala assim: eu vou pagar seu jantar hoje. O que você quer comer hoje? Eu vou te abençoar. Nós vamos pular demais na ministração do Thales, mas depois eu vou semear na sua vida uma picanha, uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se for em Belo Horizonte, vai ser uma honra tomar um cafezinho com você. Vai ser bom demais. Mas glória a Deus, trago o abraço da minha igreja, da minha esposa, dos meus 4 filhos. Glória a Deus. Uma honra estar aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Não dá para fugir desse texto, algo que Deus colocou no meu coração. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Acompanhe o texto comigo, por favor. Ah, Jesus, o Senhor está aqui. Mateus capítulo 28, eu quero ler com você. Vamos ler a partir do verso 16. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte em que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Curva a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, que privilégio temos nessa noite de poder estar no melhor lugar, na hora certa. Obrigado por sua palavra. Não há ninguém dentro desse auditório ou fora dele que não dependa totalmente da sua palavra, Senhor. Obrigado por trazer em nosso coração esse senso de privilégio e não de obrigação, e não de favor da nossa parte para com a igreja ou para com o reino. Não. Nós vivíamos condenados por causa do nosso pecado, e estamos aqui porque reconhecemos quem nos tirou dali, e esse alguém foi o Senhor Jesus. Não há nenhum outro mediador entre nós e Deus senão o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.
Obrigado porque hoje podemos viver na plenitude do Teu Espírito. Obrigado porque em uma noite como essa podemos discernir a Tua vontade revelada por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa conferência que nos impulsiona, Pai, que nos alerta, que nos encoraja, Pai, que nos envia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui nessa casa, e a partir dela, que nessa noite o Senhor derrame uma porção de temor, uma porção de responsabilidade, Senhor. Não é uma conferência apenas, Pai, aonde celebramos ou aonde estamos em um evento, em um entretenimento. Não estamos aqui por isso. Nós estamos aqui porque reconhecemos a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, nos impulsiona a uma responsabilidade confiada a cada um de nós que reconheceu a obra do Senhor na cruz do Calvário. Que o Senhor nos desperte mais e mais, que o Senhor cele um novo tempo nessa casa a partir desses dias, que o Senhor levante novos pastores, homens e mulheres segundo o Teu coração, que o Senhor levante um senso de responsabilidade, de temor, de devoção, de piedade. Eu oro, Senhor, eu oro para que por meio de cada um que está aqui, milhares e potencialmente milhões de pessoas Te conheçam. Nós oramos, Pai, e desde já devolvemos somente a Ti, Jesus, somente a Ti, toda honra e toda glória dessa palavra, dessa noite e de toda a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Preciso muito da sua atenção para que eu consiga construir algo e no final dessa palavra possamos aplicar algo que possamos viver a partir daqui. Bom, nós acabamos de ler o texto que define o nosso papel. Eu sei que é um texto que você conhece, eu sei que o pastor Lipão citou ele, e esses dias, por meio dessa temática, você tem debruçado diante de algo que parece tão comum, mas é a essência daquilo que fomos chamados para fazer. Bom, essa grande comissão, esse ide por todo mundo e pregai o evangelho, nós temos uma convicção de que esse ide, ele não é um verbo imperativo, não é uma ordem, ele é um verbo contínuo, de indo. Ou seja, por onde eu passo, por onde eu vou, eu tenho a responsabilidade de pregar o evangelho. Eu não preciso ir para a África para fazer isso, não. Eu não preciso ir para o sertão para fazer isso, não. Ainda que o Senhor pode nos levar a esse lugar, e aí sim temos a responsabilidade de pregar o evangelho, porque Ele disse ide. Esse ide, ele pode ser o seu vizinho, ele pode ser o amigo do condomínio, ele pode ser a pessoa que na soberania de Deus colocou na sala da sua faculdade, da sua universidade, da sua escola, ou aquele que na soberania de Deus colocou para trabalhar na mesma empresa que você. Não é um verbo imperativo, ide. O que é imperativo é o verbo fazer. Essa sim é uma ordem. Não é uma opção para mim, para você fazer discípulos, uma vez que você conheceu a obra da cruz. É uma ordem: fazei discípulos de todas as nações. Por onde? Por onde eu passo, por onde eu vou, por onde eu acesso, por onde eu for plantado, por onde eu trabalho, por onde eu estudo.
Eu quero que você entenda esse por todo mundo, nessa responsabilidade de que há uma direção, há um verbo contínuo por onde eu passo, por onde eu vou, mas existe também uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem. Nós não estamos fazendo favor para Deus, e muito menos para a igreja local, em fazer discípulos. É uma ordem. Quando eu dou uma ordem a um dos meus filhos, não é um pedido, é uma ordem. Ou seja, isso mexe com o nosso conceito de igreja. Isso mexe com as nossas motivações, isso mexe com a motivação que você está aqui nessa noite, isso mexe com a sua forma de pensar igreja, porque você deve levantar todos os dias na certeza de que existe uma ordem a ser cumprida por onde você passa. Não é uma opção para você, para mim, para nós, não é. Fazer discípulos para você, não. Para Jesus. É uma ordem. E diante dessa ordem, Jesus, por meio desse texto, nos mostra 3 realidades que são fundamentais para que você obedeça a essa ordem. Ele não apenas dá uma ordem de você fazer discípulo por onde você passa, Ele não apenas dá essa direção para você, Ele coloca nesse texto, nessa narrativa, nessa comissão, 3 realidades. A primeira delas, o texto diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam. A primeira ferramenta que Jesus coloca para todo aquele que se diz discípulos, na responsabilidade diante de uma ordem de fazer discípulos, a primeira é: Cristo nos concede autoridade. Ele disse: eu tenho toda a autoridade e eu vos dou essa autoridade. Entenda uma coisa, Jesus, Ele não delega tarefa, Ele delega autoridade. Não é como se Jesus chamasse alguém e dissesse: vai até o final dessa plataforma e fique parado. Não é uma tarefa, é uma autoridade. Se você tiver que chegar ao fim dessa plataforma, seja por onde você passar, qual caminho você trilhar, eu vos dou autoridade. Eu quero que você entenda aqui nessa noite de que Jesus, uma vez que você confiou, que você recebeu a revelação da obra da cruz, e hoje a sua vida é uma vida de temor, é uma vida que o glorifica, é uma vida para a glória dele. Existe sobre você uma autoridade. É impossível fazer discípulos e ser igreja sem vivermos essa autoridade. Impossível. Tem uma autoridade nas suas mãos, tem uma autoridade naquilo que você fala, e essa autoridade não te coloca num lugar de superioridade, pelo contrário, essa autoridade te convida a um lugar de serviço, te convida a um lugar de servir as pessoas. Essa autoridade está sobre você. Eu me lembro, uma dessas madrugadas para trás, o meu telefone tocou 4 horas da manhã, eu na minha incredulidade, eu peguei o telefone e disse: eu não vou atender. Minha esposa, mais crente que eu, ela disse assim: amor, atende, pode ser urgente. Eu atendi o telefone, era um liderado, era um discípulo, era uma ovelha da igreja, e disse: pastor, você precisa vir aqui na minha rua, a minha vizinha está endemoniada, você precisa vir aqui. Eu escutei e disse para ele:
Primeira pergunta que ele me fez: pastor, o senhor está dormindo? Eu falei assim: o que uma pessoa normal faz 4 horas da manhã? E eu disse: olha, eu quero te dar algumas direções. Primeiro, nunca mais me ligue a esse horário por esse motivo. Segundo, sai da sua casa agora, põe a mão nesse demônio, expulsa esse demônio, no nome de Jesus, porque a mesma autoridade que está sobre mim está sobre você. Você não precisa de um pastor para expulsar um demônio. Se você é crente, se você está em Cristo Jesus, se você conheceu a obra da cruz, se você vive no poder do Espírito Santo, há uma autoridade sobre nós naquilo que falamos, há um derramar sobre nós, há uma liberação a partir da nossa vida, e isso não nos coloca no lugar de exaltação, não. Eu estou dizendo uma autoridade por meio da palavra que é pregada. Eu estou dizendo alguém que é cheio da palavra, alguém que conhece as Escrituras, e alguém que entendeu a responsabilidade de fazer discípulo. Então você prega o evangelho com autoridade. Ele disse: eu tenho autoridade, eu vos dou essa autoridade. Essa autoridade tem muita gente que não vai por todo mundo, ou não faz discípulos, ou não é igreja, ou não entende que igreja não é LED, igreja não é luz, igreja são pessoas, sou eu, é você. Tem muita gente que não vive essa realidade, porque esqueceu que tem essa autoridade. Você tem autoridade para se posicionar na faculdade, você tem autoridade na palavra. É por isso que não é uma opção para você não conhecer as Escrituras, é uma questão de sobrevivência. Você precisa conhecer a palavra, você precisa estudar a palavra, porque uma vez você declara a palavra, a autoridade é diante de você para que você consiga obedecer a ordem que nos foi dada. Mas Jesus, Ele nos deu uma segunda direção por meio desse texto. Ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ou seja, segundo, Ele não apenas nos concede autoridade, Ele nos envia com a sua mensagem. Ele disse: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ele não dá uma ordem para que façamos discípulos, Ele não dá uma ordem para que vivamos uma igreja saudável, orgânica, vibrante. Não, Ele não dá uma ordem e nos deixa ao léu, aquém da realidade. Não, Ele nos dá uma ordem. Ele diz: olha, mas para que você cumpra o que eu estou dizendo, você precisa de autoridade, eu estou te dando. E outra coisa que você precisa é apenas ensinar a mensagem que eu lhes ensinei, que eu lhes ordenei. O problema é que cada um quer inventar a sua mensagem. O problema é que as pessoas até querem ir para o mundo, mas querem falar dos seus achismos. Elas querem falar das suas compreensões, menos do Evangelho. Elas querem fazer conferências, mas menos pregar o Evangelho. Elas querem fazer realidades, elas querem fazer e acontecer, mas esqueceu que foi deixada uma mensagem. E tudo que nós precisamos fazer é ensinar o que Ele nos ordenou e nada mais. Não existe um Evangelho secundário, não existe uma palavra a ser inventada, não existe um discurso a ser estudado. Existe uma palavra revelada a ser pregada, e essa palavra, ela sai do campo natural. Uma vez pregada, ela entra no campo sobrenatural a ponto de salvar.
Não existe invenção. O Evangelho não tem variação. O Evangelho não tem espaço para o achismo, não. É simples. Um simples Jesus te ama é capaz de sair dessa realidade natural e tocar o coração de alguém de forma sobrenatural, aonde as escamas dos olhos vão cair, aonde o Espírito de Deus vai apontar os olhos dessa pessoa à obra da cruz e ela não vai resistir. Não existe igreja sem mensagem, sem a verdadeira mensagem. Jesus, ele deixou uma terceira realidade. Ele disse: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Terceiro, Ele promete a sua companhia. Ele delega autoridade, Ele nos envia com a sua mensagem e Ele nos promete a sua companhia. Isso quer dizer que não é simplesmente Ele diz: olha, faça, é uma ordem. Ele disse: olha, faça, mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você por todo mundo pregar o Evangelho, se você fizer obedecer a ordem que eu estou dando a vocês, de fazer discípulos, olha, com a autoridade que eu estou delegando a vocês, com a mensagem que eu deixei, e com a minha companhia, eu estarei com vocês por meio do meu Espírito. Eu estarei com vocês na universidade, no trabalho, na rua, na sua casa, na igreja. Eu estarei com vocês aonde você pisar, por onde você passar, eu estarei com vocês. Irmãos, o que nós precisamos mais? Ele deixou tudo. Ele deixou todas as ferramentas para que você ganhe, ou seja, um instrumento, ou seja, um canal desobstruído nas mãos do Senhor, para você ganhar seu pai. Ele deixou todas as ferramentas para você ganhar aquele tio seu que é alcoólatra. Ele deixou todas as ferramentas, ainda que a obra de salvação é exclusiva de Deus, e mais você é um instrumento nas mãos dele. A forma de Deus fazer isso é por meio da igreja, e nós somos a igreja. Eu estou dizendo que essa igreja, ela é o plano A do Senhor. Não existe outra forma de salvar a igreja, é a esperança para a sociedade. Jesus, ele sabe que a igreja é a esperança para a sociedade, é por isso que ele deixou a sua autoridade, é por isso que ele deixou a sua mensagem, e é por isso que ele prometeu a sua companhia. Não existe outro caminho de salvação para a sociedade senão por meio de Jesus, através da igreja. Não existe, não existe, não existe. Pode mudar o presidente, pode trocar. A esperança da sociedade não está na presidência da república. Você pode abrir ONGs, trabalhos sociais, a igreja tem muitos, nós temos, vocês têm, mas não é a salvação para a sociedade. A salvação para a sociedade é quando a igreja, você, eu, obedece a ordem que ele deixou. Por todo mundo não é um tema de conferência, é uma ordem de Jesus. Não é um conceito, não é uma identidade, não é uma temática, não é um slogan, não, é uma ordem. Interessante porque
Jesus, antes de ser assunto aos céus e dar essa ordem, se você pega Jesus nos seus 3 anos de ministério, foi exatamente o que ele fez. Ele está ensinando aquilo que ele viveu. Foi ele quem passou na beira do mar e chamou os seus discípulos. Foi ele quem pregou o evangelho. Foi ele quem estabeleceu o reino do seu pai. Foi ele que subiu o monte com uma multidão e rasgou o seu coração por meio de um sermão. Foi ele que usou da sua autoridade. Foi ele que pregou a mensagem. Foi ele que andou no poder do Espírito. Foi ele. Ele não disse nada do que ele mesmo viveu. E é com essa ordem que a igreja do primeiro século começa. Pensa, não havia dúvida mais. Em algum momento a multidão, ou até mesmo alguns seguidores de Jesus, tinha dúvida de se ele era o Filho de Deus, e muitos foram que gritaram: crucificam! E quando Jesus não desceu daquela cruz, eles tiveram a certeza de que ele não era o Filho de Deus. Mas após o 3º dia, aquela dúvida que se tornou uma certeza de que ele não era, após o 3º dia se tornou uma certeza de que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos e agora ele estava novamente entre os seus. A igreja do primeiro século começa com essa certeza, com a certeza de que Jesus é o Filho de Deus, de que existe uma mensagem a ser pregada, de que existe uma autoridade delegada, de que existe uma companhia chamada Espírito Santo, de que existe uma realidade a ser cumprida, de que existe missionários espalhados por todo o mundo, de que existe uma realidade de responsabilidade sobre nós. Imagina, a igreja do primeiro século, ela começa com a certeza diante de uma direção de Jesus, e ainda mais, cheia do Espírito Santo. Houve um derramamento, houve um enchimento, ninguém pode segurar. Uma igreja que vive na certeza de que Jesus está vivo, e de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia, uma igreja que experimentou, uma igreja que foi batizada no Espírito Santo, uma igreja que foi cheia, uma igreja que anda debaixo do temor de uma vida bonita, de uma vida temente a Deus, de uma vida piedosa, de uma vida de temor. Ninguém pode deter essa igreja. Ninguém. Essa igreja que cresceu no primeiro sermão de Pedro, que foi um covarde no evangelho, agora é um gigante na igreja do primeiro século. Por quê? Porque ele tinha autoridade delegada. Por quê? Porque ele pregou a mensagem que foi deixada. Por quê? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. No seu primeiro sermão, mais de 5.000 vidas. No seu segundo sermão, mais de 3.000 almas. Você pode ver os apóstolos, os discípulos colocando em prática essa ordem da grande comissão. Você pega Atos capítulo 16, você pega Paulo em Filipos, Paulo chegando naquele lugar, buscando um lugar para orar. Ele encontra algumas mulheres na beira do rio. Era de costume mulheres lavarem roupas na beira do rio. A oportunidade que ele tem, ele prega o evangelho. Aquelas mulheres são impactadas, em especial aquela irmã chamada Lídia. Ele prega o evangelho, ela oferece hospedaria para ele, hospedagem para ele. Paulo prega o evangelho, ele impõe as mãos sobre aquela escrava. Ele prega o evangelho, ele vai preso, ele no cárcere, adorando, ele prega o evangelho para o carcereiro, ele e toda a sua casa se batizam. Que é isso? Autoridade, mensagem e companhia.
Você pega Paulo, Atos capítulo 17, chegando em Atenas, indignado com a idolatria do povo. Ele prega o evangelho nas praças, nas ágoras da época. Ele prega o evangelho na sinagoga. E agora ele prega o evangelho no Areópago. O que ele está fazendo? Ele está colocando em prática uma ordem: autoridade, mensagem e companhia. Nada consegue deter. Quanto mais perseguem os apóstolos, mais a igreja cresce, porque a igreja é o plano A de Jesus. Não existe outro plano. Eu estava agora há pouco, à tarde, no podcast com o pastor Lipão, o pastor Bruno. Tem pessoas que me perguntam: por que você é tão vibrante, tão apaixonado pela igreja, irmãos? O que seria da minha família se não fosse a igreja? O que seria do meu casamento se não fosse a igreja? O que seria cada palavra de domingo que foi retirada de carrapichos da minha vida, que foi me libertando, foi curando a ponto de eu conhecer mais a palavra? O que seria do meu casamento se não fosse a igreja? O que seria dos meus filhos? Ontem eu estava na minha igreja, numa conferência, e o meu filho estava ali de 7 anos, querendo buscar o Senhor. Ele disse: papai, eu quero. O que seria dos meus filhos se não fosse o ensino que eles recebem a cada semana por meio da igreja? A igreja é esse lugar de aperfeiçoamento. Uma noite como essa faz parte do plano de Deus para nos aperfeiçoar. Conforme o seu coração, uma noite como essa pode mudar a sua história, as suas concepções, o seu destino, muda tudo. Uma palavra que você recebe, que você entende que é para você, um sussurro do Espírito nos seus ouvidos, uma palavra, seja ela cantada por meio de canções, seja ela pregada por meio da exposição das Escrituras, uma palavra pode mudar a sua vida. Eu me lembro o dia que o Senhor se revelou a mim, um culto, uma palavra, Jesus rasgou os meus olhos. Aquilo que para mim não era pecado se tornou pecado. Os meus olhos, por meio do Espírito, foi apontado a obra da cruz. A minha vida nunca mais foi a mesma. E onde eu estava? Estava recebendo a palavra em uma igreja. Por meio da igreja, pessoa que estava pregando, e por meio da igreja, instituição. Igreja. Por isso que eu amo todas as realidades que compõem uma igreja. Um dia a igreja, eu contei para a igreja que Jesus me chamou e ela disse: eu acredito. Tem um povo, pode cuidar. Um dia eu virei para um pastor de uma igreja e disse: olha, eu tive uma experiência com Deus e Ele está me chamando ao ministério, Ele mandou largar tudo. A igreja disse: eu acredito. Se Ele te chamou, o que você precisa é o que mais tem. Tem gente, cuida do povo. A igreja só acredita em nós, só nos ensina, só nos envia, só nos dá ferramentas, só traz a palavra ao nosso coração. Aquilo que você conhece do Evangelho de hoje é mais do que você conheceu ontem. Amanhã será mais do que você conheceu hoje. Todos os dias, por meio da igreja, nós estamos recebendo ferramentas, seja elas online, seja elas por meio daqui da palavra pregada, dos cursos da igreja. A igreja está nos empoderando no sentido de nos enviando, no sentido de nos ensinando todos os dias. O que nós precisamos então? Nós precisamos sair daqui na certeza de que o Evangelho por meio da igreja pode mudar uma sociedade. Mais do que alimentos,
produtos de limpeza, água. O Rio Grande do Sul precisa do Evangelho. Nós mandamos, vocês também, carretas e mais carretas de doações. Uma coisa não anula a outra, mas o que todos os estados, o que todas as nações precisam é do Evangelho pregado. E a forma disso acontecer é quando eu e você nos posicionamos como igreja. Você é a igreja. Você está na faculdade, a onda dura está na faculdade. Você está na sua casa, sentado para almoçar com a sua família. A sua igreja está sentada para almoçar em família. A igreja. Nós não temos outra opção. Nós só temos essa direção, nós só temos essa ordem, nós só temos essa autoridade, nós só temos essa palavra. Eu conheci essa verdade aos 17 para 18 anos, a minha vida foi transformada. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu queria pregar o Evangelho para todo mundo, eu queria abrir pequenos grupos todos os dias da semana, eu queria que todo mundo conhecesse o que eu tinha conhecido, eu queria, por quê? Porque eu era a igreja ali, eu queria que aqueles amigos deixassem as caloradas, eu queria que eles deixassem a bebida, eu queria que eles deixassem a fornicação para conhecer o Evangelho que eu conheci. Por quê? Porque a igreja estava ali. A igreja, nós somos essa resposta, nós somos essas pessoas. A responsabilidade do anúncio do Evangelho não são dos anjos, são de nós, pessoas. Nós somos esse canal, esse instrumento, esse canal desobstruído nas mãos do Senhor, com autoridade, sem precisar inventar a mensagem e sempre na companhia do Espírito Santo. Simples assim. Se por meio desses dias cada um de vocês, de nós, nos posicionarmos diante não de um tema, mas de uma ordem, eu não tenho dúvida de que Deus fará grandes coisas por meio da igreja. Você, experiências com Ele, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, pessoas, quando eu e você entendemos aquilo que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, no verso 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O seu tempo é dele, a sua casa é dele, o seu conhecimento é dele, os seus recursos são dele, tudo é para a glória dele. Nós somos mordomos daquilo que ele tem nos dado. Se nós entendermos essa responsabilidade, que nós já abrimos mão dos nossos direitos na cruz do Calvário, nós estamos aqui por uma missão, nós somos a igreja, e Deus decidiu usar por meio da igreja, a igreja, para salvar uma sociedade. Se eu e você entendermos isso, muda a história de um povo. E mudar a história não significa viver uma prosperidade humana. Significa de um povo redimido e salvo. Porque no âmbito material, as coisas não simplesmente vão melhorar. O céu não é aqui. Pelo contrário, daqui para frente é só um povo cético, se esfriando. É por isso que a igreja fervorosa, cheia do Espírito, com a mensagem na língua, cheia de autoridade, ela precisa se levantar, porque por meio da igreja
o Senhor vai separar o joio do trigo. E essa responsabilidade é nossa. Dedique a sua vida na pregação do Evangelho. Dedique a sua vida na pregação do Evangelho. Para isso, precisa haver um desapego. A minha pergunta nessa noite é: se você está disposto a desapegar de coisas humanas, materiais, a fim de dedicar a sua vida sendo igreja na sociedade. Porque se em algum momento vai entrar em choque, não é compatível um apego da terra diante de uma responsabilidade que o céu nos deu. Não dá. Não dá. Nosso coração precisa ser totalmente dele, rendido a ele. Totalmente a ele. Para que por meio da igreja ele cumpra exatamente o seu propósito na terra. É por meio da igreja. Eu quero perguntar para você: quantos aqui são a igreja de Jesus nessa noite? Quantos aqui são a igreja de Jesus? Quantos aqui têm a autoridade de Jesus? Quantos aqui têm a palavra de Jesus? Quantos aqui têm a companhia do Senhor na sua vida? Quantos? Eu vim aqui dizer para você que é tudo o que ele precisa. Ele só precisa disso. Ele precisa de uma igreja que ensine a palavra, de que exerça a autoridade que ele deu, na companhia do Espírito Santo. É o que ele precisa e é o que nós precisamos para obedecer a sua ordem por todo o mundo. Quantos entendem essa palavra? Você pode se colocar de pé para me orar por você? Feche os seus olhos. Eu oro para que o Senhor tatue no nosso coração nesses dias a essência da igreja. Se você congregar, se você viver a essência da igreja, você não tem espaço para ser fiscal de igreja. Você não tem espaço para as coisas banais do mundo gospel. Mas precisa estar tatuado no seu coração a essência da igreja. Eu não quero saber o que outros estão fazendo com ela ou por meio dela. Eu não quero saber. Eu quero saber de mim. Eu não quero saber se tem pessoas que não estão obedecendo essa ordem, ou de pessoas que estão inventando uma mensagem, ou de pessoas que estão usando da autoridade de Jesus para viver uma outra autoridade. Eu não quero saber se tem pessoas usando daquilo que eles dizem evangelho para viver um misticismo. Eu não quero saber. Eu quero saber que eu fui levantado para pregar o evangelho com autoridade, uma mensagem não inventada, no poder do Espírito Santo. E é essas pessoas que Jesus está procurando, para que por meio da igreja a sociedade seja ainda mais lavada, remida, cheia, transformada. Se o Senhor tatuar no nosso coração a essência do que Ele nos chamou, irmãos, a liderança da igreja vai parar de gastar uma energia tão grande para resolver conflitos de pessoas que não entenderam a essência da igreja.
há uma tentativa do diabo em sugar a energia da igreja, aquilo que é foco, aquilo que é responsabilidade da liderança, para tirar essa energia. Não, essa energia ela tem que ser usada para a igreja ser igreja de verdade, para atender o pobre, a viúva, para pregar o evangelho do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do mais pobre ao mais rico, em todos os continentes, em todos os lugares. E na soberania de Deus, nessa noite, uma noite como essa, Jesus pode soprar. Talvez os seus dias em Joinville estão acabando, Ele pode soprar, Ele pode fazer, Ele pode mudar realidades, Ele só precisa de gente disponível, Ele só precisa de gente disponível, Ele só precisa de gente que entendeu a ordem que Ele deu, Ele só precisa disso, Ele só precisa de gente com autoridade no nome dEle, Ele só precisa de gente que conheça a palavra dEle, esteja apto a ensinar a palavra dEle, Ele só precisa de gente que entendeu que a palavra solidão não existe para o crente, porque aonde ele está, o Espírito Santo está com ele está acompanhado, ele tem alguém do lado dele, dando direção, dando discernimento, apontando, direcionando. Ele entendeu, ele não tem tempo para fofoca, para mimimi, ele não tem tempo para ser fiscal de igreja. A única coisa que um cristão deve ter tempo é para pregar o evangelho e ser igreja aonde ele passar. Uma das coisas que o Espírito Santo fala comigo agora é que nessa noite ele vai canalizar energias que você estava gastando com outras coisas, a fim de gastar tudo que você tem na missão dele. Esse sim, esse entendimento, essa obediência requer de nós uma nova disciplina, uma organização de tempo, de propósito, requer de nós uma intencionalidade, requer de nós um tempo menor gasto com um telefone, requer de nós um propósito, uma direção, requer de nós. Se você entende que o que a sociedade precisa, ou que a igreja é a resposta para a sociedade, não terceirize essa responsabilidade ao prédio, mas assuma essa responsabilidade. Há 3 semanas atrás eu preguei uma mensagem com o tema: a síndrome do Éden. A capacidade que nós temos de terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. É por isso que é muito claro para mim que nessa noite o Senhor precisa canalizar o nosso propósito, as nossas ações, a nossa energia, a nossa força. Não é sobre um aniversário que você vai para passar um tempo e comer algo bom e gostoso e ter uma comunhão, não. É sobre um lugar que você vai para ser intencional, viver a comunhão, mas pregar o evangelho. Não é sobre um curso que daqui 4 anos você vai receber um diploma. É um campo missionário que Jesus está te levantando e você não vai perder um dia sequer sendo igreja naquele lugar. Isso são ações da obediência. Isso são práticas da ordem que Jesus deu. Práticas. Gastar tudo que você tem, tudo que você é, para viver o que Ele nos ordenou a viver. Chega de perder tempo. Chega da gente ficar dando volta, chega da gente ficar dando trabalho, chega de mimimi, chega de terceirizar, não, a culpa é do pastor, a culpa é do outro, não, chega.
A ordem foi para todo mundo. É para todo mundo. É tempo de seguir uma direção, um caminho, um propósito, de fazer o que Ele nos mandou a fazer, debaixo de uma essência, sem reter a glória, sem roubar a glória. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre aquilo que você tem, é sobre Ele. Não é sobre aquilo que você pode ter, é sobre Ele. Não é. E se tem uma coisa que Jesus, Ele percebe, é a motivação do nosso coração. Eu estava pregando ontem em Vitória, anteontem, quarta, eu estava pregando sobre a intensidade da entrega, e eu estava falando de textos que Jesus está observando a ação dos discípulos. Você pega isso na coletoria, você pega Jesus observando a intenção do jovem rico, você pega Jesus percebendo a intenção de Pedro, você percebe em vários textos. Isso aconteceu comigo. Há um ano atrás, a minha filha estava na UTI, 3 meses de vida. Ela tinha 3 meses, a idade dela. Ela foi internada, ela ficou 21 dias na UTI. Ela teve uma falência respiratória, uma falência renal. Eu cheguei no hospital, ela estava roxa, estática, respiração zero. Graças a Deus ela voltou. E depois já de uns 15 dias dela internada, estado grave, a saturação dela chegou a 18 por 3 vezes. Um dia, eu peguei o berço dela, coloquei, já estou terminando. Eu coloquei na sala da minha casa, eu com meus outros 3 filhos, a gente teve um tempo de oração com a minha sogra, as minhas cunhadas, o marido delas. A gente teve um tempo e eles foram embora, era por volta de 9 horas da noite, eles foram embora, ficamos umas 5 horas orando direto, a minha esposa no hospital. Eles foram embora, eu peguei meus 3 filhos, eu dei banho, eu dei janta, eu escovei o dentinho deles, eu fiz o devocional com eles, eu coloquei para dormir. Eram umas 10h20 da noite, quando eles fecharam o olho, eu fechei a porta do quarto, eu entrei no meu quarto, eu caí no chão destruído, eu estava destruído. Eu tinha que pregar no domingo, era sábado à noite, e quando eu me derramei quebrado no chão, Jesus falou assim comigo: cuidado, para você não usar da doença da sua filha para se colocar como vítima. Eu falei: Senhor. Ele falou: não estou dizendo que você está sendo, estou dizendo para você tomar cuidado. Ali eu me derramei, o Senhor me entregou um sermão, o Senhor do coração, falando sobre motivações. Cuidado para não querer reter a glória que é de Jesus por meio da igreja. Não é sua, não é minha. Não é sobre obedecer a Jesus, é sobre obedecer a ordem com a motivação correta. É sobre ser igreja com a motivação correta. Jesus, Ele está olhando o quarto mais escuro do nosso coração e buscando de nós a aprovação. Eu não sei você, mas até meu último fôlego de vida eu quero obedecer a Jesus com a motivação correta. Eu quero ser igreja, eu quero viver a igreja, eu quero servir a igreja, eu quero amar a igreja, eu quero ser a expressão exata da igreja na sociedade. Eu quero obedecer em plenitude, o ápice, tudo do que Jesus tem como propósito, e que assim seja. Quantos entendem essa palavra? Levante as suas mãos, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Isso não é uma palavra de confronto, isso é uma palavra de cuidado com a nossa vida. Que privilégio para mim, para os meus irmãos, viver a realidade chamada igreja, Senhor. Obrigado.
Obrigado por nos comissionar, obrigado por nos mostrar, obrigado por abrir os nossos olhos, obrigado por nos aperfeiçoar, obrigado, Senhor, pela edificação mútua, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado porque é por meio da igreja que nós somos instruídos, nós somos aperfeiçoados, obrigado, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor tatue em cada um de nós a essência da igreja. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor tome cada um aqui da planta dos pés ao topo da cabeça. Eu oro para que o Senhor mude mentalidades aqui nessa noite, Senhor. Eu oro para que o Senhor traga foco e propósito em visões, em direções. A partir daqui, Senhor, eu oro para que o Senhor coloque, Senhor, olhos de amor sobre a igreja, diante de cada um aqui. Eu oro para que o Senhor derrame porção de gratidão aqui nessa noite. Eu oro, Espírito Santo, eu oro para que todos nós possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui a pregar a tua palavra por todo o mundo, eis-nos aqui, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor dê experiências sobrenaturais a cada um aqui, seja em um evangelismo, seja em um anúncio, seja dentro da sua casa, seja em seu devocional. Eu oro para que o Senhor dê experiências incríveis a cada um aqui, Senhor. Eu oro para que o Senhor aqueça os corações. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor coloque um fogo sobre os pés. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor conceda a cada um de nós discernimento espiritual, para discernir a tua vontade, para cumprir o teu propósito. Eu oro para que cada um aqui entenda e tome em suas mãos a autoridade que foi nos concedida pelo Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os olhos de cada um aqui, diante dos falsos mestres, diante de pessoas que falam o que não vivem. Eu oro para que eles abram os olhos, Pai, e dê ouvidos àqueles que pregam o evangelho genuíno. Eu oro, Espírito Santo, para que eles conheçam mais a sua palavra do que os noticiários. Eu oro para que eles se debrucem e mergulhem mais diante da tua palavra do que diante dos seus próprios sonhos. Eu oro para que cada um aqui entenda que a cruz não é egoísta, ela chama, ela atrai. E o Senhor decidiu fazer isso por meio da igreja. Eu oro para que o Senhor nos conceda um coração humilde. Eu oro, Senhor, para que o Senhor tome a nossa vida e faça o que o Senhor quiser. Eu oro para que o Senhor abra os ouvidos aqui, os olhos de cada um aqui, para ser tão sensível à tua voz, para que quando o Senhor falar, não tenhamos dúvida de que seja o Senhor. Eu oro para que por meio daqui o Senhor levante homens e mulheres segundo o teu coração. Espírito Santo, cheios da tua palavra, Pai, que conhece a tua palavra, para que eles possam cumprir a missão do Senhor por meio da igreja. Assim eu oro e selamos essa palavra, e desde já devolvemos a ti, Jesus, toda honra, toda glória e toda adoração dessa palavra, dessa noite e de toda a nossa vida, no nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode ficar à vontade, vai ter um cronômetro, e quando o tempo acabar, Thales vai estar aqui ministrando e vai ser sobrenatural. Que Deus te abençoe. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora.
E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.